Bom dia, está no ar o Tarobá Cidade, pioneirismo no Paraná na área médica. A nutricionista Priscila Teixeira traz dicas de alimentação e saúde. Nós vamos saber quais são os 8 sabotadores do emagrecimento e por que a gente sabota e a gente acaba perdendo o foco. Tem dica jurídica e muito mais. Pode parar tudo que você está fazendo, porque o Tarobá Cidade começa agora. De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura de Londrina sobre o coronavírus na cidade, nós já temos 1.080 casos confirmados. 723 pessoas já foram curadas, são 62 óbitos. 176 pessoas aguardam resultados de exames e 5.094 casos já foram descartados. Aí você tem um panorama geral de Londrina, Paraná, Brasil e também do mundo. Um procedimento realizado esses dias no Hospital Evangélico de Londrina entrou para a história da medicina no Paraná. E quem vai nos contar que cirurgia foi essa é o médico cardiologista, Dr. Gustavo Gali Reis, que coordenou o procedimento e está agora ao vivo aqui comigo. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia. Prazer, Sara. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores da Tarobá. É uma honra estar presente aqui para poder falar um pouquinho sobre esse procedimento pioneiro no Paraná. O que foi que aconteceu? Que caso que era? O que era necessário? Olha, Sara, muitos pacientes eles necessitam de dispositivos para tratamento de arritmias, tá? Pacientes com coração lento, por exemplo, necessitam de marca-passo. Muitos deles necessitam de marca-passo. Pacientes que têm arritmias que aceleram o coração, que disparam o coração, eles precisam de um dispositivo que é semelhante ao marca-passo, mas ele chama desfibrilador. É como se fosse uma UTI móvel que o paciente tem dentro dele. Então, se o paciente faz a arritmia, tem a parada cardíaca, esse aparelho reconhece essa arritmia e na hora ele dá o choque, parecido com aquele choque externo que se vê na televisão. Ele fica dentro do nosso corpo? Ele fica dentro. O aparelho ele fica aqui próximo da região do ombro, aqui da clavícula, e ele tem um cabo, um eletrodo chamado um fio, que vai até o coração. Tá? E se faz a arritmia, ele identifica essa arritmia. O paciente geralmente ele tem um desmaio por conta da arritmia. Esse aparelho já dá o choque e o paciente é recuperado de morte súbita, que a gente chama, que são pacientes de risco para morte súbita. Tá? Muitas vezes, muitas pessoas talvez já tenham presenciado alguma notícia a respeito de um jovem que teve morte súbita, jogador de futebol com morte súbita. Muitas dessas doenças estão associadas a arritmias. E esse aparelho entra justamente para esses pacientes. Aqueles que nós conseguimos identificar, que são de risco, e aí nós implantamos esse dispositivo. E ele fica lá trabalhando dia a dia com o paciente, se necessário ele é acionado. Tá? Então esse foi o motivo do implante, né? Nesse caso em específico foi porque a paciente tinha uma arritmia grave, uma arritmia de risco de vida, tinha até tido parada cardíaca, tinha sido reanimada, tratada e depois recebeu esse aparelho. E era uma criança um tanto quanto nova, Esse caso em específico não é o mais comum, né? Nós tratamos isso mais pacientes com mais idade, mas nesse caso em específico era uma criança com uma doença genética. Então, uma doença genética que idade que ela tem? No momento tem 11 anos. 11 anos. Na ocasião, né, da primeira arritmia, do primeiro tratamento, do implante do primeiro aparelho dela, ela tinha 6 anos de idade. Nossa, desde os 6 anos, desde os 6 anos acompanhando. Lida com isso. Tá. Esses pacientes que possuem esse tipo de dispositivo, no Brasil atualmente temos aproximadamente mais de 500 mil de pacientes com... Tudo isso? 500 mil de pessoas utilizam esse desfibrilador interno? Desfibrilador e marca-passo, falando no geral desses dispositivos. Muita gente. Bastante, mais de 500 mil de pessoas. Tá. E esses pacientes, eles têm ao longo do tempo, ainda mais com o aumento da longevidade, com o aumento do tempo de uso desses aparelhos, podem aparecer algumas complicações associadas à presença do aparelho. Então, como a maioria dos tratamentos, né, na medicina, às vezes você trata determinado ponto, você fica sujeito a ter alguma outra complicação. Tá? Isso pode acontecer com marca-passo, com desfibriladores. E aconteceu com ela? Como que é o nome dela? Infelizmente aconteceu. O nome da criança, acho que é por ser menor de idade, melhor não divulgar. Se fosse maior, aí tudo bem. Tá? Dela aconteceu uma complicação, que é uma complicação que todos que têm esse tipo de dispositivo está passível de acontecer, que é uma infecção, tá? E isso pode acontecer tardiamente. Então, por exemplo, se você tem um quadro infeccioso qualquer, a bactéria ela pode circular na sua corrente sanguínea, você toma um antibiótico e pronto, acabou, está resolvido.
Quem tem esse tipo de dispositivos, esse fio ele está lá dentro do coração. Esse fio ele está dentro do sistema circulatório. Quando a bactéria circula, ela acaba parando nesse tipo de eletrodo, nesse fio. Ela pode parar ali, tá? E aí o antibiótico não age quando você tem um material desse tipo. Então, esse paciente, ele precisa ser submetido a uma retirada do marca-passo ou uma retirada do desfibrilador, porque senão ele tem risco a mortalidade ela é muito alta. E como que é feita a retirada desse desfibrilador? Tem que fazer cirurgia? Tradicionalmente, né, quando você necessita retirar o aparelho, após alguns anos, né, desse fio, desse eletrodo em contato com o sistema, né, vascular do paciente, em contato com o coração, ele vai aderindo, vai havendo uma aderência, uma adesão. Então esse fio ele vai colando, entre aspas, né, colando com a parte da veia e vai colando no coração. E isso você não consegue simplesmente puxar o eletrodo, ele não vai sair. Você não consegue abrir aqui a região, né, da clavícula, próxima à clavícula, que é por onde ele foi implantado. Você não consegue simplesmente abrir e puxar. Ele está todo colabado no trajeto. Então, como que era feito tradicionalmente para tratar esses casos de infecção, né, ou algum outro motivo que necessita a retirada do aparelho? Era feito cirurgia aberta. Então, era feita cirurgia cardíaca aberta, né, com a abertura do externo, do tórax, esternotomia. Quando se faz isso, é preciso colocar o paciente numa coisa que é chamada circulação extracorpórea, né, vai desviar todo o fluxo sanguíneo dele artificialmente para o procedimento. E este paciente ele era, né, requerido um maior tempo de UTI para recuperação, porque é uma cirurgia mais traumática. Tá? E também um maior tempo de dias internado. Além das complicações associadas ao próprio procedimento, tá? Que são maiores. Mas era um procedimento necessário. Você tem que retirar o sistema porque estava infectado. Né? Como era um caso de uma criança, de um paciente pediátrico, nós optamos por fazer um esforço, né? O nosso grupo optou por fazer um esforço grande para trazer essa tecnologia para Londrina, que é o que existe de mais moderno no mundo para tratamento, para esse tipo de tratamento. Tá? E não havia sido feito ainda nenhum caso aqui no estado do Paraná. Não? Foi o primeiro caso no estado do Paraná. E como que funcionou esse caso? Como foi feito? A retirada desse sistema utiliza um material a laser. Tá? Então, o que acontece? O fio, o eletrodo, nós conseguimos pegar ele, digamos assim, capturar, né, esse fio aqui pela região embaixo do ombro, embaixo da clavícula. Tá? E eu vou tentar, né, mostrar no meu dedo mesmo, mas vamos supor que o meu dedo aqui seja o fio, né, seja o eletrodo. E a gente coloca uma espécie de uma bainha, como se fosse um canudo, revestindo este fio. Então, ao redor deste fio. A gente tem algumas imagens. Será que essas imagens mostram isso? A imagem vai ajudar a gente a esclarecer isso daí. Coloca aí pra gente. Então, vamos lá. Tá. Aqui a gente está vendo o eletrodo implantado. Isso. Ali ao lado esquerdo, né, uma imagem ilustrativa mostrando o aparelho de marca-passo ali embaixo do ombro, né? O aparelho de desfibrilador. Ele fica embaixo do ombro, não fica lá no coração. Não. Ele fica, o gerador ele fica ali embaixo do ombro. Tá? Aí, saindo desse gerador, há a presença de um eletrodo, de um cabo. Esse sim vai até o coração do paciente. Então, este eletrodo, que é onde teve o problema... Ele que deu aderência. Ele que dá aderência. Tem aderência. Isso e é muito habitual acontecer aderência com o passar dos anos. Ele está em contato ali com aquele trajeto todo, né? Com aquela veia, ele está descendo por uma veia. Então, todo aquele trajeto, ele pode colabar. E também dentro do próprio coração, ele pode colabar. À direita, a imagem de uma radiografia de tórax, só mostrando como fica esse sistema, a radiografia. Tá? Fica o gerador ali embaixo do ombro e o trajeto ali do eletrodo até o coração. Então, para retirar esse é só para mostrar o tamanho de um marca-passo. Eu estou mostrando o marca-passo porque é o que a população mais conhece. Tá? E aí depois eu vou comparar o desfibrilador, ele é um pouquinho diferente. Tá? Esse, só para ter ideia, está na minha mão, tá? Esse aparelho de marca-passo. E ali em cima é o marca-passo e embaixo é o desfibrilador. Ele é bem maior que o marca-passo. Porque são aparelhos distintos. O marca-passo, ele serve para tratar bradicardia, que é coração lento. Então, o paciente que tem coração lento recebe o marca-passo para ditar o ritmo do coração. Marcar o passo mesmo. Marcar o passo mesmo, literalmente. Tá? O desfibrilador, que é o aparelho de baixo, ele também exerce essa função de marcar passo, se necessário. Ele também funciona marcando o passo, digamos assim. Só que, adicionalmente, ele dá aquele choque. Se o paciente faz uma arritmia que acelera de uma vez, por exemplo, fibrilação ventricular, que é a causa mais comum aí de parada cardíaca, esse aparelho ele dá o choque. Para ele dar esse choque, para ele desfibrilar, ele precisa ter uma área maior de contato e ele tem um capacitor interno para gerar a carga, para carregar
e dá o choque. Então, por isso, ele é um dispositivo maior. Né? E nesse caso em específico, era um aparelho de desfibrilador. Nossa, imagina ela internamente. Que ficava bem grande. Principalmente para criança. Ela não pode brincar de bola, atividades que podem bater alguma coisa? Isso, é desconfortável nas crianças e isso tem um risco maior relacionado a trauma. Um trauma pode dar problema. Imagino. Isso essa imagem só para demonstrar, então, o marca-passo lá em cima e o eletrodo saindo dele. Então, esse eletrodo é o que conecta o sistema, né, do cardiodesfibrilador e marca-passo com o coração. Tá? E esse eletrodo é onde houve o problema de infecção nessa paciente. Então, ela teve um quadro de infecção. A gente acredita que foi um quadro até gastrointestinal. Teve um quadro de infecção comum. É comum, como muitas pessoas têm. Só que essa bactéria, ao circular na corrente sanguínea, parou no fio, não parou no eletrodo. E aí não tem antibiótico que trate. Aí você precisa retirar. Aí foram vocês fazendo a cirurgia. Isso, essa é uma imagem capturada durante o nosso procedimento. O que é isso que você está na mão ali? Isso que eu estou na mão é um sistema de laser, tá? Então isso dali ele tem aquela bainha, é um cano que está saindo ali da minha mão, que reveste o eletrodo, tá? E temos ali uma espécie de sistema de liberação de laser, tá? Que ele vai na ponta lá da bainha, ele vai soltando as aderências. Aquele eletrodo que estava todo colabado. É como se ele fosse descolando. Como se fosse descolando, isso. E quanto tempo demora uma cirurgia Descolamento dessa? a laser. É bastante variável, tá? Depende do grau de aderência, tá? Mas ela habitualmente é mais rápida do que a cirurgia aberta, tá? É uma média aí mais ou menos de 60 minutos. Esse caso em específico foi mais trabalhoso porque tinha muita aderência, bastante aderência. Então, nós demoramos aproximadamente quase 3 horas. 3 horas. 3 horas de procedimento. E esse foi o resultado final. Aquele fio bonitinho que eu mostrei da eletroda. Ele estava assim? Ele estava assim, cheio de aderência, cheio de regiões de colonização, de presença de bactéria mesmo, que nós chamamos de vegetação. Então, esse material todo foi mandado para análise. E aí foi identificada a bactéria e direcionado o tratamento, tá, com antibiótico. Então foi retirado daí, primeira vez no Paraná que é feito... Primeira vez no Paraná que é realizado esse sistema de extração de eletrodo a laser, que é um procedimento menos traumático. Isso é só para exemplificar uma possível complicação do marca-passo e do desfibrilador, que é a infecção, tá? Então isso daí... Embaixo da pele do paciente, é de um outro paciente esse caso, tá? Embaixo da pele do paciente, começou ali um quadro de vermelhidão, né? Um quadro de sinal de infecção. E esse aparelho, inclusive, a pele chegou a se lesionar e expor uma parte do aparelho. Então, esse é um quadro de infecção. O organismo estivesse expelindo realmente, né? E esse tipo de situação em desfibrilador é igual à retirada de todo o sistema. Você não pode deixar o sistema. Se você deixa o sistema, a infecção vai lá para dentro do coração e gera um processo que a gente chama de endocardite, que é uma infecção grave, que tem uma taxa de mortalidade alta. Então, esse sistema ele tem que ser retirado assim que se identifica um quadro infeccioso. É certo, tirar tudo. Tá. Ela passa bem? Ela está bem? Passa bem, recuperou muito bem. O procedimento foi um sucesso, não teve nenhum tipo de complicação. É um procedimento de risco, né? Assim como a própria cirurgia cardíaca. Nós temos toda essa região de aderência do vaso, né? Ao ir se liberando essas aderências, você pode ter uma lesão venosa, uma lesão do sistema venoso. Inclusive lesão grave com risco de óbito também. Então nós precisamos ter todo um aparato, né? A nossa equipe, junto com o apoio, né, do Hospital Evangélico e com o apoio das equipes de retaguarda, tinham vários médicos que se envolveram com esse procedimento. Tínhamos todo o suporte preparado para o caso de uma complicação, porque é um procedimento muito eficaz, mas também é para um quadro muito específico, muito grave, então tem risco de complicação. Agora eu tenho algo aqui que você não estava esperando. Tá calma. Bom. Tá bom. A mãe dessa paciente entrou em contato com a gente, né? Ficou sabendo que você veio aqui ao programa e tem um recadinho para você. Eu não estava sabendo mesmo. Pô, não posso chamar no programa, né? Oi, Dr. Gustavo, surpresa! Eu queria agradecer pela cirurgia, que foi um sucesso. E o senhor é um presente de Deus, você e o Dr. César. Então, vocês ajudam as outras pessoas. Vocês me ajudaram e agora estão ajudando as outras pessoas. Por tudo que eu passei, vocês me ajudaram. Eu enfrentei meus medos e foi vocês que me ajudaram a enfrentar meus próprios medos. Então, eu queria agradecer a você, Dr. Gustavo. Um beijo.
essa eu não esperava Que mesmo. coisa mais Muito, linda, muito, né? muito. Não, eu fico é o muito nome feliz. dela? É a Agatha. É a Agatha. Agora, que como ela Agora apareceu tudo. a mãe dela. Agora eu posso falar, né? A mãe dela deixou, né? Agora eu posso falar. É a Agatha. Agora eu posso A falar. Agatha vai passar por mais uma cirurgia, acho que amanhã, né? Isso. O que acontece? Ela depende de um aparelho Sim. de desfibrilador, né? Ela já teve muita arritmia. Então, nós retiramos o que protegia ela, né? Agora a gente precisa proteger ela de novo. Só que nós tivemos que tratar, num primeiro momento, o que era o fundamental, né? Ela não podia ficar com processo infeccioso, era de risco. Então, nós tratamos ela, retiramos, tratamos a infecção, agora a gente tem que proteger ela novamente. Então, vamos protegê-la novamente com a nova cirurgia, um novo aparelho. E é inevitável a gente não se envolver, né, doutor? Sim. Mas, eu sou médico, tô aqui trabalhando, mas a gente tá lidando com vidas, né, gente? Eu tenho um irmão e uma cunhada que são médicos, eu falo que o que eles fazem é uma missão. É algo que realmente você se doa, você se dedica, você deixa seus filhos em casa, sua esposa para poder ir cuidar. E acaba fazendo parte também da sua vida, como esse caso da Agatha aqui, né? Sim. Ficou marcado na sua história, na sua vida, né? Com certeza. Deu com até pra se certeza, emocionar um pouquinho, né? Sim. Segurou o choro, Tem que ficou segurar cheio de lágrimas. ao vivo, né? Tem que segurar. Eu já chorei tantas vezes aqui. Você sabe que a gente tem algumas perguntas no WhatsApp? Coloca aqui pra gente, então, 3315-1313, ou então você pode mandar sua pergunta via Facebook, /Tarobalondrina. A Joanite Moraes, do Parque Ouro Branco, perguntou o seguinte: quais os sintomas das arritmias cardíacas em criança? Eu tenho filhos e agora fiquei preocupada. Criança é mais complicado, né? Joanite, você ter esse discernimento se você está diante de uma arritmia ou não, tá? Porque criança, ela tem naturalmente um batimento cardíaco mais acelerado. E eles não param nem um minuto, né? O tempo todo correndo, o tempo todo o coração acelerado. Então é difícil você distinguir, às vezes, se aquele aceleramento do batimento, né? Você pode sentir, palpar, sentir que está acelerado, se aquilo é uma arritmia ou se aquilo é normal, do exercício, do esforço, da Que idade. gerou uma taquicardia, É né? isso, é. Então tem que ficar mais de olho nos sintomas, né? Tá. Então se essa criança começa a ter episódios de roxidão, né, cianose, que nós chamamos de cianose, né, ou palidez cutânea, ou presença de cianose, ou alterações neurológicas, porque muitas das arritmias elas alteram a parte neurológica, Sim. né? Você não manda sangue adequadamente para o cérebro, então você pode ter, às vezes, um momento de sonolência, um desmaio, tá? Então, Se a criança tiver isso, aí sim pode ser. ou se do nada, por exemplo, em repouso, a criança está sentada, quietinha, assistindo uma televisão, do nada dispara o coração, aí sim Aí pensaria sim. numa arritmia, porque não teria motivos para o coração estar acelerado naquele momento. Tá certo. Se você tiver alguma dúvida, manda pra mim, 3315-1313. A gente tem mais uma pergunta. Coloca aqui. A Simone Naves de Biporã perguntou o seguinte: as arritmias cardíacas são sempre malignas? Tá? Simone, a maioria das arritmias, elas são benignas, tá? Então, existem vários tipos distintos de arritmias, né? A maioria não traz risco de vida, Tá. risco de morte súbita. Pode trazer sintomas, até que necessitem de tratamento, mas não que traga algum risco, tá? Mas existem, sim, diversas arritmias com risco de vida, arritmias chamadas malignas, conforme né, ela citou. Então, o ideal é sempre, na suspeita de uma arritmia, procurar o seu cardiologista ou especialista em arritmia. Tá certo. Dr. Gustavo Gali Reis, foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço. Parabéns por a iniciativa de fazer essa cirurgia, né? E pela dedicação, realmente. A gente precisa de médicos assim, isso é muito importante pra gente. Muito obrigado, né? Fico contente de estar podendo ajudar, Com certeza. trazer coisa nova que vai beneficiar o paciente. Tá certo. A Agatha tá feliz da vida, né? Que Que bom, gracinha. tá, que bom. Obrigada, viu, Obrigado, doutor? Foi um obrigado, prazer Sara. recebê-lo. Prazer. A gente vai para aquele intervalo comercial rapidinho, mas já a gente volta falando sobre dieta. Por que será que a gente sabota a dieta, hein? Já a gente vai descobrir com a nossa nutricionista, Priscila Teixeira. Eu volto já. Agora tem combustível para ir ainda mais longe. Novo Alto Posto Mufato JK. No ponto mais tradicional da cidade. Na JK, ao lado do Mufato.